Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a terceira questão da prova de Praia Grande do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre anti-inflamatórios. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? Considerando as doses e parâmetros farmacocinéticos de alguns anti-inflamatórios de uso corrente, podemos afirmar que tínhamos aqui de alternativas? Letra A dose máxima diária de um diclofenaco é 400 mg. B. Para a nimesulida, uma prescrição de 100 mg a cada 12 horas é válida. C. O piroxicam não pode ser prescrito com intervalo de 24 horas. E D. Uma correta prescrição para ibuprofeno é de 30 mg a cada 8 horas. Meus queridos, não esquece daquele like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos descomplicar essa questão. Vamos aproveitar essa questão para fazer uma revisão sobre o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios. Vem comigo! Quando a gente tem um trauma, ocorre a liberação da enzima fosfolipase A2. Essa enzima aí vai ser responsável por metabolizar os fosfolipídios que estão lá na membrana plasmática em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, vai ser metabolizado por duas vias, pela lipoxigenase e pela ciclooxigenase. Então, o ácido araquidônico ele pode ser metabolizado tanto pela enzima lipoxigenase quanto pela enzima ciclooxigenase. Quando ele é metabolizado pela enzima lipoxigenase, ocorre a produção de leucotrienos, que são super importantes para a realização da quimiotaxia de neutrófilos. Agora, quando o ácido araquidônico é metabolizado pela enzima ciclooxigenase, a gente tem a produção de diversas substâncias. E aqui a gente tem tanto a enzima COX-1, que é a ciclooxigenase 1, quanto a COX-2, que é a ciclooxigenase 2. A COX-1 ela é conhecida como aquela constitutiva que está envolvida nos processos fisiológicos do organismo. A COX-2 é uma enzima que é conhecida como tendo uma função mais patológica no organismo. Então, quando o ácido araquidônico é metabolizado pela enzima ciclooxigenase 1, a famosa COX-1, ocorre a produção de tromboxanas, por exemplo, que estão envolvidas no processo de hemostasia. Elas aumentam a agregação plaquetária. Também há a produção de prostaglandinas, que estão envolvidas lá na proteção da mucosa gastrointestinal, na regulação renal, além das prostaciclinas. Agora, quando o ácido araquidônico é metabolizado pela COX-2, a enzima ciclooxigenase 2, nós temos a produção também de prostaglandinas, mas são substâncias que agora estão envolvidas no processo de mediação da dor, da inflamação e da febre. Agora, olhando para esse esquema aqui, me respondam, onde atuam os diferentes tipos de anti-inflamatórios? A gente tem os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, ou também chamados de corticosteroides. E a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES. Então, onde atuam os corticoides e onde atuam os AINES? A gente pode dizer que os corticoides, eles atuam lá no início da cascata da inflamação, sob a enzima fosfolipase A2. Os corticoides impedem que os fosfolipídios da membrana sejam metabolizados em ácido araquidônico. Em outras palavras, a gente pode dizer que os corticoides, eles inibem a cascata da inflamação lá no seu início. E agora, onde atuam os anti-inflamatórios não esteroidais? Os AINES. Eles atuam aqui, ó, na enzima ciclooxigenase. E a gente pode dizer que temos anti-inflamatórios não esteroidais, que temos AINES que inibem de maneira semelhante COX-1 e COX-2. Temos aqueles que inibem mais COX-1, aqueles que inibem mais COX-2 e aqueles que são seletivos de COX-2, que atuam praticamente exclusivamente em COX-2. Pensando friamente, a gente poderia dizer que o ideal seria uma medicação que não atuasse em COX-1 e que atuasse somente em COX-2. Porque se a medicação atua muito em COX-1, vai interferir
em diversos processos fisiológicos do nosso organismo. Por exemplo, proteção da mucosa gastrointestinal, regulação renal, agregação plaquetária, e a gente não quer que isso aconteça. Mas, quando a gente tem medicações que atuam estritamente em COX-2, seletivamente em COX-2, não é tão bom assim. A gente já vai falar sobre isso. Mas antigamente, acreditava-se que isso seria bom. Por isso, a pesquisa incessante para encontrar aqueles medicamentos, aqueles anti-inflamatórios não esteroidais que fossem seletivos de COX-2. Mas hoje a gente sabe que mesmo os medicamentos que são muito seletivos de COX-2 também apresentam reações adversas. Aqui a gente tem uma tabelinha que está lá no livro do Andrade, que ele vai dividir os anti-inflamatórios não esteroidais em dois grupos. Um grupo seriam aqueles inibidores não seletivos para COX-2, ou seja, eles atuam tanto em COX-1 quanto em COX-2. E a gente tem aqui ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, cetorolaco, piroxicam, tenoxicam. E aqueles inibidores seletivos para COX-2, que é etocoxib, celecoxib, meloxicam e animesulida. Como a gente já falou, acreditava-se antigamente que esses inibidores seletivos para COX-2 seriam a medicação ideal, né? O anti-inflamatório ideal, porque eles não iriam interferir naquelas funções fisiológicas da COX-1. Mas sabe-se que mesmo essas medicações podem acarretar o desenvolvimento de reações adversas e a principal delas é a ocorrência de problemas cardiovasculares. Gravem isso porque é questão de prova de concurso público. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês dois conceitos super importantes relacionados a esse assunto que vira e mexe cai em prova de concurso público. A analgesia preemptiva e a analgesia preventiva. Lembra aí vagamente o que significa cada uma delas? A analgesia preemptiva, ela tem início antes do estímulo, antes de ocorrer o trauma tecidual. E nesse caso, nós vamos empregar fármacos que previnem a hiperalgesia. Já a analgesia preventiva, ela tem início imediatamente após a lesão tecidual, mas antes do início da sensação dolorosa. Ou seja, a preventiva é depois da lesão, mas antes da dor. E neste caso, a primeira dose do fármaco é administrada logo após o procedimento, com o paciente ainda sob o efeito da anestesia local. E quando a gente fala dos corticoides e dos anti-inflamatórios não esteroidais, qual a relação dessas medicações com os diferentes tipos de analgesia? No caso da analgesia preemptiva, nós vamos utilizar os corticoides. E da analgesia preventiva, a gente vai usar os AINES. Essa é uma outra tabelinha tirada lá do livro do Andrade sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. E aqui ele vai trazer informações sobre a dose e os intervalos entre as doses de manutenção. E quais são os principais aqui, pessoal, que mais caem em provas de concurso público? Lógico, se você tiver uma capacidade muito boa de memorização, decora tudo. Mas quais são os principais aqui? Esses quatro: diclofenaco potássico, ibuprofeno, animesulida e o piroxicam. Diclofenaco potássico, dose de 50 mg, de 8 a 12 horas. Ibuprofeno, 400 a 600 mg, de 8 a 12 horas. Nimesulida, 100 mg, de 12 em 12. Piroxicam, 20 mg, uma vez ao dia. E para complementar essa tabela, em relação lá à nossa questão, dose máxima do diclofenaco por dia seria de 150 mg. A última tabelinha para vocês, eu prometo, aqui sobre os corticoides ou corticosteroides, e aqui ele vai dizer quais são de curta duração, ação intermediária ou ação prolongada. De curta duração a gente tem a hidrocortisona, ação intermediária temos três aqui, a prednisona, a prednisolona e a triancinolona, e os de longa duração, que são os mais importantes para a odontologia, que é a dexametasona e a betametasona. E ele vai dizer para a gente que deve ser empregado de 4 a 8 miligramas uma hora antes da intervenção. Lembrando que aqui a gente usa os corticoides ou corticosteroides na analgesia preemptiva. Voltando para a nossa questão, o que ele queria saber? Considerando as doses e parâmetros farmacocinéticos de alguns anti-inflamatórios de uso corrente, podemos afirmar o quê? Letra A. A dose máxima diária de um diclofenaco é 400 mg? Não, pessoal, é 150 mg. Alternativa D.
Uma correta prescrição para o ibuprofeno é de 30 mg a cada 8 horas. O que o Andrade diz? De 400 a 600 mg de 8 a 12 horas. Então, a alternativa D está incorreta. Alternativa C. O piroxicam não pode ser prescrito com intervalo de 24 horas. Aí só tem uma palavrinha errada. A palavra não, porque o piroxicam ele é utilizado a cada 24 horas, uma vez ao dia. Então, a alternativa também está incorreta. E aí ficamos com a alternativa B, que diz que para a nimesulida, uma prescrição de 100 mg a cada 12 horas é válida. Essa é a resposta correta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!